Olá, você que está ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. O Realidades da Safra de hoje vai para a cidade de Jataí, no estado de Goiás, acompanhar como é que está o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é a Lia Katzer, produtora rural lá na região de Jataí, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Lia, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Olá Guilherme, olá a todos que nos acompanham. É sempre um prazer poder falar para vocês e expor como estão as lavouras dessa safra de milho 2024. Lia, conta pra gente como é que tem sido o desenvolvimento dessas áreas de milho por aí até esse momento. As chuvas cortaram em abril, mas a gente teve um mês bem chuvoso em março e isso permitiu com que essa lavoura se estabelecesse bem. O excesso de chuva causou alguns problemas pontuais em alguns talhões na questão de pendoamento e de enchimento de grão, mas isso não é o tão agravante. Hoje a gente se encontra já com alguns produtores iniciando a colheita, iniciaram as colheitas, e na questão de evolução da colheita a gente vai ver mais para o final de junho, início do mês de julho. Nossos produtores estão assim bem otimistas quanto à produtividade. Esse início de colheita são lavouras muito boas, lavouras plantadas no mês de janeiro. Então, Jataí está com uma expectativa boa de colheita de milho. E aí, Lia, nesse momento, quais que são essas expectativas para a produtividade? Essas primeiras colheitas, inclusive você vai ver até pelas fotos que eu mandei, são fotos da minha lavoura, onde meu milho vai ficar pronto lá para a primeira semana de julho. Então, você vê que são lavouras boas. E, atualmente, os que estão colhendo nesse início, que iniciaram essa semana passada, são produtores que vêm relatando uma boa média de produtividade. Questão assim de 160 sacos, 170 sacas por hectare, mas a gente tem que chegar ao final da lavoura e é contabilizada a média. Então, eu acredito que a média de Jataí vai ficar em torno de 115 a 120 sacas, que agora, quando chegar mais digamos assim, na parte mais representativa da colheita, aí a gente vai ver alguns problemas que deu da parte de enchimento de grão, da parte que algumas áreas que, pelo excesso de chuva, houve uma lixiviação. Então, a gente vai ainda ter uma boa colheita de milho para Jataí. E aqui eu vou lembrar vocês que o produtor, esse ano, ele plantou milho só nas áreas melhores, nas áreas que não representavam um risco de produtividade. E isso em função do custo alto. Então, o produtor separou e investiu na lavoura de milho só na janela que era a melhor janela e também na melhor área. As áreas mais mistas, o produtor foi para culturas que equivale ao sorgo, ao girassol, e alguns produtores jataienses que plantam nos estados de Mato Grosso foram para o gergelim. Então, voltando à lavoura de milho, a expectativa de produtividade são boas. E aí, Lia, como é que foi a questão de pragas e doenças nessa temporada? As pragas e doenças foi muito particular de variedade que o produtor escolheu e do período em que esses talhões e essas variedades estavam, no momento que deu muita chuva ali no final de março e início de abril. Então, ali a gente teve alguns problemas de doença e alguns problemas aconteceram em função pelo excesso de chuva e ficou muitos dias nublado, o produtor fazia aplicação aérea e logo em seguida garoava, a gente perdia aquela aplicação. Mas isso a gente vai ver esse resultado no decorrer
da colheita. Isso são fatos que a gente está acostumado, né? Então, não é em 100% da lavoura, às vezes é em alguns talhão. Tinha produtores que no período da chuva já tinha passado toda a lavoura pela pulverização aérea. Teve produtores que tiveram que fazer 3 aplicações de fungicida, porque acharam que uma não estava boa. Teve aquele produtor que ficou só em 2 aplicações. Então, isso vai muito de decisões pessoais. Mas, no geral, questão de produtividade, de estabelecimento de lavoura e dentro da janela, os produtores fizeram tudo muito bem, executaram muito bem. E agora a gente está nessa expectativa de uma safra boa. E essa safra boa, ela para nós, ela significa muito, uma vez que o preço não está remunerador. Então, quanto mais a gente conseguir colher por hectares, mais nos sobra como lucro, né? E aí, Lia, olhando justamente para essa questão de mercado, como é que tem sido as oportunidades de comercialização para o produtor aí da região? O mercado, ele já rodou em torno de uns 50%. Na semana passada, a gente levou o susto da MP, né, da medida provisória, e ficamos uns 4, 5 dias sem mercado. Isso apavorou um pouco o produtor, o que é lógico, né? Mas muitos produtores já negociaram, uma média assim, de 45 até 50 reais, já negociaram em torno de 40% da sua produção, o que isso é pouco, relacionado a outros anos, né? Mas hoje já tem procura, muito comprador, e no fato, assim, no valor em torno de 43 a 45, dependendo da logística e do local onde o produtor vai deixar esse grão. E uma coisa que eu acho interessante, se vocês observarem, o produtor vai ver, a sociedade vai ver, que agora existe, daqui para frente, dentro dos próximos 20 dias, provavelmente os produtores vão ver milho a céu aberto, estocado, porque ficou um período muito curto para tirar a soja do armazém e dar espaço para o milho. Então, vamos ver muito milho estocado em bolsões, silo bag, e talvez milho exposto nos armazéns para dar tempo do transporte do armazém até o destino para ser processado ou ser exportado. Então, isso vai ser comum nos próximos dias. Isso não quer dizer que será uma super safra. Isso quer dizer que o nosso problema de logística permanece, e muitos anos aqui eu dou entrevista e isso a gente fala sempre que o sistema de armazenagem é pouco, e então isso a gente vai ver nos próximos dias. Lia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário do milho aí em Jataí. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu quero desejar a todos os produtores uma excelente colheita, redobrar os cuidados com os focos de incêndio. É muito seco aqui, a gente está sem chuva desde meados de abril, mas com muita cautela, muito zelo, a gente vai produzir esse grão, e cada produtor, dentro dos seus custos, vai fazendo suas médias de venda e controle dos seus negócios. Lia, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhando esses trabalhos de colheita do milho por aí. Um abraço e até a próxima. Okay. Essa a Lia Katz, produtora rural em Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que está o início dos trabalhos de colheita da segunda safra de milho lá na região de Jataí, no estado goiano. A Lia destacando para a gente que as primeiras áreas vêm rendendo altas produtividades, entre 160 e 170 sacas por hectare. A expectativa para a média de produtividade do município, neste momento, está entre 115 e 120 sacas por hectare. Ali destacando uma boa janela para plantio, o produtor da região optou por separar apenas aquelas áreas mais produtivas dentro da melhor janela para destinar essas áreas para a segunda safra de milho. Aquelas áreas mais marginais, áreas mais mistas, acabaram sendo migradas para outras culturas como sorgo, como girassol, e apenas aquelas melhores porções de terra foram destinadas para o milho, e agora essa alta expectativa de produtividade que vai ser fundamental para garantir rentabilidade. Ele é destacando preços aquém do necessário para comercialização deste milho, e aí quanto mais o produtor conseguir colher,
maior será a sua renda. A expectativa neste momento é em torno de 40% a 50% da produção já negociada, preços entre R$ 40 e R$ 50. Neste momento, compradores buscando esse milho lá na região em torno de R$ 43, R$ 45. E essa expectativa de conseguir, com a produtividade, suprir esses preços abaixo para a cultura do milho lá na região de Jataí, no estado de Goiás. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.